Amém. Estamos no dia 15 de outubro, praticamente na metade do mês. Aliás, hoje é dia do professor, da professora, né? Temos alguns entre nós aqui, Lucas, né? O Leandro. Quem mais é professor que está aqui presencialmente? Professora? Clarine, professora. Lá também, professora? Legal. Pessoal que está no YouTube, você que é professor, professora, parabéns pelo dia, né? A gente sabe o quanto esses profissionais se doam, eles se dedicam, e eu quero dizer que vocês são muito importantes, né? Além de ensinar matemática, português, essas matérias convencionais, que vocês possam ensinar às crianças, aos jovens, valores, princípios de amor, de respeito, né, de dignidade, de paz, para que também essa geração transforme esse mundo um pouco melhor. Então, parabéns a todos os professores e professoras. Mas mês de outubro começou tenso, né? Nós começamos um mês com muitas notícias trágicas, difíceis. A começar aqui no nosso estado, nossa região sul, as fortes inundações que nós estamos acompanhando e vendo toda essa situação de flagelo, pessoas que de uma hora para outra estão perdendo os seus bens, o nível da água de uma forma assim que nos assusta de ver tudo isso, né? Ainda há cidades que estão alagadas. Então estamos num mês percebendo essas enchentes. No norte do nosso país há uma seca histórica que nunca houve igual. Os rios secando, pessoas que vivem, né, da pesca, pessoas que vivem na beira dos rios estão sem subsistências, os peixes estão morrendo, animais morrendo por falta de água. Chovendo demais aqui, seca no norte, situações assim agravantes que de alguma forma prejudicam a vida das pessoas, e nós estamos acompanhando tudo isso. Agora, esse conflito no Oriente Médio, esse conflito do Hamas com Israel, que nos assusta, ver a violência, né, a forma como as pessoas estão padecendo, morrendo, crianças, jovens, mulheres, idosos, de ambos os lados. Né? Israel foi tomado de surpresa pelo grupo Hamas, tendo aquela destruição, e o revide foi com tanta violência também, que tem matado inocentes. E eu não quero entrar na questão ideológica dessa guerra, porque eu sei que a coisa vai longe, e tem anos, esse conflito não é de agora, esse conflito já vem de séculos, de muitos anos, né? Já de tempos bíblicos, aquela terra é um lugar de conflitos. Mas o que eu fico pensando é como nós também muitas vezes nos acostumamos com os conflitos, e como nós olhamos para os conflitos, né, de maneira confortável em nossa casa, e a gente olha de maneira distante tudo isso, mesmo que a gente se choca, às vezes a gente tem opiniões que não são, muitas vezes, o que de fato essas pessoas estão vivendo lá. Por isso, a visão que eu quero convidar a gente a ter é uma visão humanitária, independente do lado, independente, como eu disse, se é do Estado de Israel, ou da Palestina, ou da Ucrânia, ou da Rússia, ou de outros lugares. De alguma forma a gente precisa olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas que estão morrendo. E aí o que vem à minha mente, ao meu coração, e nessa semana, de forma assim, mexeu muito comigo, é o quanto nós cristãos, o quanto nós, pessoas, estamos olhando tudo isso de uma forma que nos leve a uma compaixão e também nos leve a uma conversão. Sim, uma conversão de valores, uma conversão, porque parece que para muita gente guerra é normal. A guerra para muita gente é justificada. E nenhuma guerra é justificada, meus queridos. Nenhuma guerra por si só, aos olhos de Deus, e deveria ser também aos nossos olhos, ser aceita e ser justificada.
É impressionante como se gasta bilhões de dólares por ano em materiais bélicos, em tecnologia para matar. Se ao invés de gastarem, as nações gastarem bilhões de dólares anuais para matar, se elas gastassem esses bilhões de dólares para salvar. Vocês já imaginaram o que com esse dinheiro todos poderia fazer às pessoas? Bilhões de dólares anualmente que são investidos numa fábrica que constrói armas, e para construir armas você precisa construir inimigos. Sim, porque só se faz armas pensando no inimigo. Então nós temos uma cultura que produz armamento e produz inimigos, quando na verdade nós deveríamos investir em vida e nos tornar amigos. Se esse dinheiro todo fosse aplicado em países pobres, dando condições às pessoas de terem o necessário, de ter alimentos, de ter terras, de ter possibilidade de trabalhos, vocês acham que nós teríamos essa pobreza miserável no mundo, esse contingente de gente saindo dos seus lugares à procura de novas oportunidades? Vocês acham que esses países que produzem petróleo, se eles gastassem esse dinheiro, não para financiar terrorismo, mas para financiar vida, e desse esse dinheiro, as possibilidades das pessoas ter qualidade, não seria um mundo melhor? Porém, o ser humano insiste em produzir guerras e conflitos. O ser humano insiste em achar que a paz vem com tanque, que a paz vem com armas nas mãos. O ser humano ainda insiste, de que é assim que resolvemos os nossos problemas. E quando eu olho para essa situação, eu fico pensando, até onde nós vamos? Até onde? Aonde isso vai parar? Já há estudos de que cada vez mais morrem pessoas civis em conflitos. Só para vocês terem uma ideia, já foi feito estudo que na Primeira Guerra Mundial, 5% das vítimas eram civis. Na Segunda Guerra Mundial, 50% das vítimas eram civis. E nas últimas guerras, últimos conflitos, 90% das vítimas são civis. Ou seja, quem está morrendo na guerra? É a criança, é a dona de casa, é o trabalhador, é o pai que sai para trabalhar e quando volta não encontra mais a sua família. É o idoso que está lá no hospital recebendo ajuda e é atingido. É a grávida que é impedida de ganhar o seu filho porque um míssil atinge o hospital. Por isso, quando a gente fala sobre esses conflitos, nós precisamos largar um pouco essa ideia, essas ideologias que às vezes nos afastam e olhar para o ser humano, olhar para o sofrimento, olhar para a dor e olhar para o que a humanidade está gerando e produzindo. Porque é muito fácil a gente falar desses conflitos sentado num belo sofá, assistindo TV, comendo pipoca, tomando lá o seu refrigerante e a gente dando opiniões. E muitas vezes, opiniões sem conhecimento, simplesmente porque a gente tem opiniões. Mas o quanto a gente chora por aqueles que morrem? O quanto a gente reflete na vida e repensa se também esses conflitos não acontecem no nosso dia a dia? Porque, como eu disse, não se promove paz produzindo armas. Só se pode promover paz com paz. Só se promove paz com justiça. Só se promove paz com perdão. Só se promove paz com partilha. Só se promove paz quando Deus, de fato, nos mobiliza a gente viver uma novidade, um jeito diferente de sociedade, que não está fundamentada nessa demência
porque é uma demência humanitária, é uma demência dos líderes, é uma demência dos governantes, é uma demência dos poderosos, mas também é uma demência nossa, enquanto pessoas, justificarmos guerras, mortes e, pior ainda, mortes em nome de Deus. Talvez essa seja a maior demência, a maior incoerência que a gente pode ter, é achar que você pode matar um seu semelhante em nome de Deus. Usar a religião e o nome de Deus para tirar a vida de uma pessoa. É incoerente, é uma coisa que não se pode caminhar juntos, mas infelizmente muitas guerras, ou a maioria delas, vêm de conflitos religiosos. Alfred Weber, um sociólogo alemão, ele fez um estudo já de documentos, e há 3.400 anos, onde a história da humanidade está documentada, né, como registro de acontecimentos, ele diz que desses 3.400 anos de história registrada, 3.166 anos foram de conflitos. Ou seja, apenas 234 anos sem conflitos. E se não tinha conflito, talvez estava planejando os próximos conflitos. Ou seja, a natureza humana é uma natureza de embate. Ela guerreia, ela briga, há uma hostilidade. Vamos sair lá do macro e vamos para o micro. Vamos para nossas relações. Quantas relações violentas, quantas relações de guerras nós vivemos diariamente. É na nossa casa. E por que muitas vezes guerreamos na nossa casa? Porque não sabemos ouvir, porque não temos humildade de pedir perdão, porque não sabemos nos colocar no lugar do outro. E são princípios e são coisas que no dia a dia acontecem, que vai se tornando coletivo e macro. O nosso trânsito, onde as pessoas não têm paciência, não dão a vez, é uma guerra nesse trânsito. O nosso trabalho, que é uma competição ferrenha, onde cada um está lutando contra o outro para destruir o outro, porque você quer tomar o lugar do outro, é assim diariamente. Então vejam, meus queridos, que paz só é possível promovendo, vivendo nas nossas relações micros para que o coletivo também se torne maior. Claro que no coletivo há outras decisões. O problema é que elas refletem como nós, seres humanos, vivemos. Graças a Deus que no meio dessa demência humana, existem pessoas sábias, existe sapiência, existe bom senso, existe pessoas iluminadas, gente que promove, gente que prega, vive, anuncia e procura reverter esse quadro. E aí me ocorre um texto de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é chamado Sermão do Monte, esse sermão que no domingo passado nós falamos no encerramento da noite soninho, a parábola de Jesus que conta que aquele que escuta e pratica constrói a sua vida sobre a rocha e aquele que apenas escuta constrói sua vida sobre a areia. E esse sermão ele é impactante, porque ele é um sermão que Jesus diz de uma forma nova como nós precisamos viver. Mas antes de ler essa parte, esse recorte do sermão, eu fico pensando, até que ponto nós como cristãos, que já ouvimos tantas vezes essa palavra de Jesus, com certeza você já ouviu, eu tenho certeza absoluta que você ouviu. Eu tenho certeza que eu já preguei várias vezes sobre esse recorte. Mas a pergunta é, o quanto nós acreditamos nas palavras de Jesus? Será que a gente acredita?
ou a gente recebe essa palavra e a gente pensa, Jesus foi um ingênuo, Jesus foi um utópico, Jesus falou algo que é um ideal tão lá em cima que a gente não vai conseguir colocar em prática. Será que é assim que a gente escuta a palavra de Deus? Se é assim, eu quero desafiar você nessa manhã a escutá-la diferente. A você escutar, olhando a partir da sua vida, da sua relação, e deixando essa palavra, de alguma forma, gerar inquietações. Eu vivo, eu creio nessa palavra que Jesus diz. E olhem o que ele diz. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que vocês estão fazendo demais? Até aqueles que não creem fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Essa palavra de Jesus é um chamado a gente ir além do convencional, ir além daquilo que a gente normalizou, daquilo que a gente já considera tão normal. O que é normal para a gente? A gente se relacionar com pessoas que a gente gosta e a gente não se relacionar com pessoas que não gostamos. O que é normal? Eu dou tudo para aqueles que me amam, eu amo, mas eu não dou nada para aqueles que eu não tenho identificação nenhuma. É normal a gente considerar que pessoas que pensam igual a gente, caminham com a gente, elas serem acolhidas e a gente estarem com elas, mas aquelas que pensam diferente, elas precisam ser eliminadas. A gente normalizou essa relação e Jesus está dizendo, não, isso não é normal. Se isso foi ensinado para vocês, eu digo que agora é diferente. Vocês foram ensinados, foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, Jesus disse, eu agora digo para vocês, ame os seus inimigos. Orem pelos que vos perseguem. Vocês acham que se a gente colocasse isso em prática verdadeiramente, seria ou não diferente o mundo? Seria ou não? Sim. Seria. Com certeza. Seria uma outra realidade, um outro mundo que a gente não consegue experimentar. A gente espera, idealiza, mas não consegue. Por quê? Porque ainda prevalece olho no olho, dente por dente. Ainda prevalece que a gente paga diferente. A gente age com bem com aqueles que nos são queridos, mas muitas vezes a gente age com mal aqueles que não são queridos. Pense nas pessoas com as quais você tem dificuldade. Pense já naquelas pessoas que você não consegue, não suporta, não aguenta. Como tem sido a tua energia, a tua dedicação, o que tem alimentado a sua alma em relação a essas pessoas? Porque o ódio, meus queridos, o ódio envenena. O ódio destila veneno nos nossos olhares. Você já viu uma pessoa com um olhar odioso? Você já viu o tom da voz de uma pessoa que está com raiva, com ódio? Você já viu uma pessoa como ela se transforma quando ela vai para atacar? Aí você pode dizer, mas pastor, isso é instinto de sobrevivência? Sim, é instinto de sobrevivência, é o nosso instinto. Mas vamos deixar o nosso instinto prevalecer, e se deixarmos o nosso instinto prevalecer, nós vamos realmente nos autodestruir.
porque é um instinto que, de alguma forma, os princípios da palavra de Deus, o Evangelho, precisam transformá-los. Senão não vai ter mais ninguém, e nós estamos nessa direção, infelizmente. Eu olho para o futuro e fico pensando, há esperança? Há esperança? Podemos imaginar dias melhores? Ou o cenário está sendo desenhado para um quadro aterrorizante? Então, de alguma forma, a palavra de Jesus é para reverter isso, para mudar, para dizer, olha, entre aqueles que são meus discípulos e discípulas há um jeito de viver diferente. E Jesus não só ensinou, mas ele viveu. Ele viveu isso. E pouco antes de morrer, na cruz, quando ele estava diante dos seus algozes, diante dos inimigos, porque fizeram de Jesus o inimigo deles, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoa nos seus últimos momentos na cruz. Não revida. Ele podia muito bem, caia fogo do céu, destrua essa turma, essa injustiça. E Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí você vai dizer, mas é Jesus. Ok, mas nós ouvimos a Simone ler de Estevão. Estevão era um homem, carne e osso, como você e eu. Também com seus desejos, seus instintos, como qualquer um de nós. E quando ele está lá, diante dos sacerdotes, dos líderes religiosos, que estão condenando a vida de Estevão, querendo apedrejá-lo. Por quê? Porque Estevão começa a falar de Jesus, porque Pedro começa a dizer, olha, vocês estão enganados, vocês se enganaram, vocês cometeram injustiça, vocês mataram um inocente, mas Deus ressuscitou, Ele está vivo. E aí o povo não consegue escutar isso, os líderes religiosos não conseguem entender, e não só entender, mas aceitar esse anúncio. E quando Estevão diz, olha, Deus não habita em templo, em casas de pedras construídas por mãos humanas. Aí sim que os dentes começam a ranger deles, e a raiva, o ódio toma conta que eles começam então a dizer, vamos matá-lo, apedrejem. Por quê? Porque Estevão mexeu na coisa mais básica daqueles líderes, daquele povo, o templo. O templo, que é a casa de Deus. O templo, que é o lugar sagrado. E em nome desse templo, eles mataram Estevão. Em nome do templo, do zelo a Deus, como disse, muitas pessoas são mortas. E por que Estevão mexe tanto com essa identidade? Porque Estevão entende que Deus não está preso a um lugar, eles queriam dominar um estado, dominar pessoas, dominar povos, a partir do templo. Então foi insuportável ouvir isso, e quando é insuportável, é preferível eliminar do que lidar com quem é diferente. Hoje nós também jogamos pedras em muita gente que é diferente. E Estevão teve a capacidade de olhar para os céus e ter essa experiência com Jesus e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras de Jesus. Estevão morre também declarando não ódio, mas declarando perdão aos seus algozes. Vocês percebem, meus queridos, a profundidade de vida, de experiência que é o Evangelho, a ponto de nos levar a isso? Apenas esses 2 casos, mas com certeza na história tem muitos casos, e assim como há uma demência, como disse, há pessoas que conseguem iluminar esse mundo de uma outra forma. Talvez a pergunta para nós que vivemos no século XXI ainda faz sentido esses acontecimentos? Ainda faz sentido a gente crer, anunciar esse evangelho do amor, esse evangelho que diz, ame os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem, ainda faz sentido?
Ou vocês, ao ouvir isso, estão dizendo, o pastor é ingênuo. O pastor acha que isso vai mudar e não vai mudar. A realidade é outra, são os tanques que vão tomar conta das nossas ruas. Talvez. É muito provável que serão os tanques que vão tomar as nossas ruas. Mas nós precisamos de alguma forma resistir. Nós precisamos de alguma forma ir contra essa lógica da morte. Nós precisamos de até o final ser gente de esperança. Nós precisamos até o final dizer que não é esse jeito, não é esse estilo de vida que Deus quer. Por isso, meus queridos, comecem a viver isso, comecem a praticar isso. Comecem a entender, internalizar essa verdade e viver. Orem pelas pessoas. Independente que elas são, não ore só pelos seus amigos, não ore só pela sua família, não ore só pelos aqueles que você gosta. Orem por outras, todas as pessoas, até mesmo aquelas que te ofenderam, te ofendem, te machucaram, te machucam. Ore, abençoe essas pessoas. Não, eu não consigo, pastor. Peça a Deus. Porque é uma luta interior. É uma luta interna. Mas se a gente não começar, nós não vamos resistir. Ame as pessoas. Isso não quer dizer que você tem que estar abraçado, você tem que estar convivendo, mas ame, respeite. Amor é ação, amor é respeito, amor é doação. Ame. Eu só acredito num povo que consegue viver essas verdades de forma prática no dia a dia. Porque tem muita gente querendo seguir a Bíblia ao pé da letra, há muito fundamentalista religioso querendo colocar tudo na prática ao pé da letra que a Bíblia diz, mas quando chega nessas palavras de Jesus, não acreditam, preferem as armas do que o amor. Preferem revidar, preferem pagar olho por olho, dente por dente, do que a capacidade de se compadecer. E Paulo, o Saulo que estava lá na morte de Estevão, que se tornou Paulo, que era o perseguidor, depois se tornou um missionário, ele disse o seguinte: se alguém te faz o mal, não pague com o mal, pague com o bem. Se alguém te prejudicou, não pague com o mal, faça o bem a essa pessoa. Porque você estará amontoando sobre a cabeça dessa pessoa brasas vivas. Você já viu alguém com brasas vivas na cabeça? Não, né? Ninguém colocaria brasas vivas na sua cabeça, porque queima, né? Queimaria a cabeça. Mas Paulo está dizendo, é isso que acontece quando uma pessoa age o mal, e você não revida com mal, mas faz algo de bom, deseja algo bom, abençoa essa pessoa, ela fica desconcertada. É como se na cabeça dela algo estivesse queimando para perceber o mal que ela fez. São Francisco de Assis, na sua famosa oração, que eu acredito que nós conhecemos, ele disse: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Pois eu quero compreender mais do que ser compreendido. Eu quero amar mais do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Linda oração, maravilhosa, mas precisa sair do quadro, precisa sair da poesia linda para se tornar prática. De alguma forma essa oração precisa ser orada por nós, para torná-la prática em nossa vida. Tornar essa oração também com as palavras de Jesus,
o nosso jeito de viver. Você está disposto a isso? Você quer isso? Você deseja isso? Vamos seguir esse caminho. É difícil, não é fácil. Às vezes você vai revidar, você vai ficar cabeça quente. Mas lembre-se, não é esse modelo de Jesus. E por isso a gente pode mudar, a gente pode se converter ao modelo de Jesus. Eu queria deixar esse desafio para nós. Eu quero que, de alguma forma, a gente aprenda que mesmo o zelo, porque vejam, os judeus que mataram Estevão eram zelosos. Mesmo o zelo pelo templo, o zelo pelas coisas de Deus, o zelo religioso, ele pode ser tão mortal quanto o não zelo. O que Jesus diz, eu não quero zelo, eu quero amor. O que ele nos diz é que nós precisamos exceder, ir além, para viver esse amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a capacidade, na nossa vida, no nosso dia a dia, a amar também aos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, orar pela paz, orar por esse mundo e viver e promover a paz. Amém. Ontem eu recebi